A profecia das 10 semanas de Enoque, o conhecimento cétuplo da criação. O Senhor, por boca de Enoque, anuncia a profecia das 10 semanas. Essas 10 semanas é uma profecia que vai desde Adão até a eternidade futura. Na Bíblia, nós podemos observar que existe a profecia das 70 semanas, que equivalem a 490 anos. Mas, em Enoque, tem a profecia das 10 semanas, que é profunda e cheia de revelações do Senhor dos Espíritos. Este estudo estará lhes mostrando o quão Enoque é inspirado pelo Espírito de Deus e de Cristo, e que é importante a gente dar atenção ao que o Senhor falou por intermédio de Enoque. Se você nunca viu ou nunca leu esse livro, você tem que ler esse livro, pois é um livro cheio dos mistérios de Deus. Essas 10 semanas falam a respeito do passado, presente e futuro, e por isso nós, a Igreja de Deus, está nessa profecia das 10 semanas. Portanto, dê atenção ao que o Senhor diz. Em Enoque, de capítulo 91, dos versos 1 ao 17, nos diz o seguinte: E agora, meu filho Matusalém, chama para mim todos os teus irmãos e reúne para mim todos os filhos de tua mãe, pois uma voz me chama e o Espírito está colocado sobre mim para que eu possa mostrar-te tudo o que te acontecerá para sempre. Então Matusalém foi, chamou-lhes todos de os seus irmãos e reuniu os seus filhos. E conversando com todos os seus filhos, na verdade, Enoque disse: Ouve, meu filho, toda a palavra de teu pai e escuta com honradez a voz da minha boca, pois eu gostaria de obter tua atenção enquanto me dirijo a ti. Meu amado, estejas ligado à integridade e anda nela. Não te aproximes da integridade com o coração duplo, nem te associes com homens com mente dupla, mas anda, meu filho, em retidão, a qual te conduzirá em bons caminhos e seja a verdade a tua companhia. Pois eu sei que opressão existirá e prevalecerá na terra, que no fim grande punição na terra acontecerá, e que haverá uma consumação de toda a iniquidade, que será cortada com suas raízes, e toda estrutura que se levantou passará. Iniquidade, entretanto, será renovada novamente e consumida na terra. Todo ato de crime, todo ato de opressão e impiedade serão abraçados uma segunda vez. Quando, então, a iniquidade, pecado, blasfêmia, tirania e toda má obra aumentar, e quando transgressão, impiedade e impureza também aumentar, então sobre eles toda a grande punição será infligida desde o céu. O Santo Senhor irá em ira, e sobre eles toda a grande punição do céu será infligida. O Santo Senhor sairá em ira e com punição, para que possa executar julgamento sobre a terra. Naqueles dias, opressão será cortada em suas raízes, e iniquidade com fraude será erradicada, perecendo de sob o céu. Todo lugar de força será rodeado com seus habitantes. Com fogo ele será queimado. Eles serão trazidos de toda parte da terra e serão lançados num julgamento de fogo. Eles perecerão em ira e por um julgamento dominando-os para sempre. Retidão se levantará do descanso e sabedoria se levantará e conferida sobre eles. Então as raízes da iniquidade serão cortadas, os pecadores perecerão pela espada e blasfemadores serão aniquilados em todos os lugares. Aqueles que meditam a opressão e aqueles que blasfemam pela espada perecerão. E agora, meu filho, eu descreverei e mostrarei a ti o caminho da retidão e o caminho da opressão. Eu novamente os apontarei para ti, para que possas saber o que está por vir. Ouvi agora, meu filho, e anda no caminho da retidão, pois evita aquele da opressão, pois todo o que anda no caminho da iniquidade perecerá para sempre. No livro de Enoque, no capítulo 91, o profeta nos fala a respeito de várias revelações do Senhor dos Espíritos. Veja que Enoque, nos versos 1 ao 3, fala que o Espírito do Senhor está colocado nele, e por isso ele diz para Matusalém ouvir as suas palavras. Mas olhando o texto de maneira profunda, podemos observar que Enoque, inspirado pelo Espírito de Deus, está falando com os filhos de Deus.
E isso mostra que Deus, por boca de Enoque, está falando com os filhos da luz, que somos nós. O que o Pai, por boca de Enoque, nos diz? O Pai quer a nossa atenção para ouvirmos o que Ele nos diz. O Senhor fala que não é para nos aproximarmos da integridade com o coração duplo, ou se associar com homens de coração duplo. E isso o apóstolo Tiago fala na sua carta às 12 tribos de Israel, dizendo: Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Outros: Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O profeta Enoque fala que no fim virá grande punição sobre a terra e que haverá a consumação de toda iniquidade, ou seja, o profeta está nos dizendo que, no tempo determinado do fim, acontecerá o fim da perversidade, porque a igreja receberá a expiação de pecados. Mas as nações restantes que entrarão no milênio terão que obedecer à lei do Senhor. Isso mostra que o fim da iniquidade acontece. Todavia, no entanto, o profeta fala que toda estrutura que se levantou passará. E o que isto quer nos dizer? Isto quer nos dizer que o profeta está falando da grande Babilônia, sim, a Babilônia, na qual as nações trabalham para edificar dia e noite. A Babilônia é as cidades das nações, mas, como dizem Jeremias e Abacuque, as nações trabalham para o fogo, porque toda essa estrutura, ou seja, a Babilônia, será queimada e passará, como diz Enoque, porquanto o Rei dos Reis irá derrubar a Babilônia e estabelecer o reino eterno na terra. Contudo, veja o que o profeta fala a respeito da iniquidade. O profeta nos diz que iniquidade será renovada novamente e que todo ato de crime será abraçado uma segunda vez. Mas o que também isso quer nos dizer? Isso quer dizer que após os 1000 anos do reinado de Cristo, sobre toda a terra, as nações que serão enganadas por Satanás irão cometer iniquidade e por causa disso irão ao acampamento do povo de Deus para derrubar o povo santo. E isso é a perversidade se levantando e sendo abraçada pela segunda vez. E por isso, Enoque fala sobre grande punição que virá do céu sobre essas nações inimigas, Gog e Magog, porquanto Apocalipse fala que após o milênio, fogo descerá do céu para consumir essas nações, Gog e Magog, inimigas do Pai. E por causa disso, o texto diz que o Senhor sairá para enviar grande punição sobre estas nações. Temos que entender que, quando o profeta fala o que ele falou nos versos 6 ao 7, ele não se refere ao dilúvio, mas sim ao que foi explicado por mim nesta parte. O Espírito do Senhor, inspirando Enoque, falou que naqueles dias opressão será cortada em suas raízes, e iniquidade com fraude será erradicada, perecendo de debaixo do céu. Mas o texto continua dizendo que os pagãos, após o milênio, serão lançados no lago de fogo, porquanto Enoque diz: os pagãos serão lançados ao castigo de fogo e estarão para sempre perdidos. O livro de Enoque continua falando no verso 13 sobre aqueles que serão aniquilados em todos os lugares. Isso se refere ao que acontecerá após o milênio, pois os blasfemadores serão aniquilados da terra, para que, após isso, ressuscitem na segunda ressurreição e sejam lançados no lago de fogo. Tanto antes do milênio como depois do milênio, haverá ímpios que serão aniquilados pelo Senhor dos Espíritos. Repare que o profeta fala nos versos 15 ao 17 para que a gente ande no caminho da vida e rejeite o caminho da morte. E isso nos lembra Deuteronômio, onde o Senhor põe a vida e a morte diante do povo, dizendo: escolham a vida para que vocês vivam. Escolher a vida é guardar a lei de Deus. Veja que, para o povo da antiga aliança, eles tinham que guardar a lei de Moisés, porque está escrito: por esta lei o homem viverá. Mas, na nova aliança, em Cristo Jesus, não precisamos mais praticar a lei de Moisés. No entanto, precisamos praticar os mandamentos que o Senhor nos ordena na nova aliança, ou seja, os 10 mandamentos. Em Enoque, de capítulo 92, dos versos 1 ao 3, nos diz o seguinte: aquilo que foi escrito por Enoque, ele escreveu com toda esta instrução de sabedoria para todo homem de dignidade e todo juiz da terra, para todos os meus filhos que habitarão sobre a terra, e para subsequentes gerações, conduzindo-se elevada e pacificamente.
Não deixes que teu espírito seja afligido por causa dos tempos, pois o Santo, o Grande, prescreveu um período para tudo. Deixe que os homens justos se levantem do sonho, deixe-os levantar, e prossiga no caminho da retidão, em todos os seus caminhos, e deixe-os avançar em bondade e em eterna clemência. Misericórdia será mostrada aos homens justos. Sobre eles serão conferidos integridade e poder para sempre. Em bondade e retidão lhes existirão, andarão em eterna luz, mas pecado perecerá em eterna escuridão, nem será vista daquele tempo em diante eternamente. Neste capítulo 92 de Enoque, de início, é mostrado a introdução do assunto sobre as 10 semanas, porquanto é abordado que Deus prescreveu um período para tudo. Veja que o profeta fala que o pecado perecerá em eterna escuridão. Quando o profeta fala que o pecado não será mais visto eternamente, isso se refere ao que acontecerá após a iniquidade ser abraçada, segunda vez, que é após o milênio. E após essa iniquidade ser abraçada uma segunda vez, após o milênio, o pecado não será mais visto eternamente. Em Enoque, de capítulo 93, dos versos 1 ao 24, vai nos falar a respeito da profecia das 10 semanas. Vejamos o que o profeta nos diz. Depois disto, Enoque começou a falar sobre o que estava contido nos livros. Ele disse, concernente aos filhos da retidão, concernente aos eleitos do mundo, e concernente à semente da integridade e da retidão, sim, eu, Enoque, anuncio-vos, meus filhos, tudo o que sei por intermédio da palavra do santo anjo, e tudo o que aprendi nas tábuas divinas. Então, Enoque começou a falar a respeito de um livro, e disse, eu nasci o 7º na primeira semana, quando ainda tardava o julgamento justo. Mas depois de mim, na segunda semana, grande iniquidade se levantou e fraude espalhou-se sobre a terra. Naquela semana, o fim do primeiro acontecerá, na qual a humanidade será salva. Mas quando o primeiro é completado, iniquidade crescerá, e durante a segunda semana, ele executará o decreto sobre os pecadores. Depois disso, na terceira semana, durante sua conclusão, o homem da planta dos justos julgamentos será selecionada, e depois dele, a planta da retidão virá para sempre. Subsequentemente, na quarta semana, durante sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista. A ordem de geração após geração tomará lugar. Uma habitação será feita para eles. Então, na quinta semana, durante sua conclusão, a casa da glória e da dominação será erigida para sempre. Depois disso, na sexta semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos, os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria, e nele um homem se levantará e virá. E durante a sua conclusão, ele queimará a casa do domínio com fogo, e toda a raça da raiz eleita será dispersa. Depois, na sétima semana, levantar-se-á uma raça rebelde. Inúmeros serão seus atos, mas todos eles atos de perversidade. No fim daquela semana serão selecionados os justos, extraídos da planta eterna da justiça, para receberem um esclarecimento 7 vezes mais, cétuplo, sobre toda a sua criação. Depois haverá outra semana, a 8ª da retidão, para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os pecadores e opressores. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais, durante sua conclusão, adquirirão habitações para sua retidão, e a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Depois disso, na 9ª semana, o julgamento da retidão será revelado para todo o mundo. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra. O mundo será marcado para a destruição, e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. E depois disso, no 7º dia da 10ª semana, haverá um eterno julgamento que será executado sobre as sentinelas, os vigilantes, e um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. O antigo céu se apartará e passará, um novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Depois, igualmente, haverá muitas semanas que existirão em extrema bondade e retidão. O pecado nem será nomeado lá para sempre e sempre. Quem haverá lá de todos os filhos dos homens capaz de ouvir a voz do santo sem emoção? Quem haverá capaz de pensar seus próprios pensamentos?
Quem será capaz de contemplar toda a obra do céu? Quem de compreender os feitos do céu? Ele poderá ver a sua animação, mas não o seu espírito. Ele pode ser capaz de conversar lá a respeito dele, mas não pode subir a ele. Ele poderá ver todas as fronteiras destas coisas e meditar sobre elas, mas ele não pode fazer nada iguais a elas. Qual de todos os homens é capaz de entender a largura e o comprimento da terra? Por quem tem sido visto as dimensões de todas as coisas? Todo homem que é capaz de compreender a extensão do céu, qual é a sua elevação e pelo que ele é apoiado? Quais são os números das estrelas e onde todas as luminárias ficam no descanso? O livro de Enoque, no capítulo 93, nos revela várias coisas da palavra de Deus. O profeta fala que anuncia tudo o que foi desvelado a ele na visão celeste. Enoque está dizendo que tudo o que ele viu e tudo o que ele viu. Todo o livro de Enoque está dentro dessa profecia das 10 semanas. O livro de Enoque ele foi resumido nesta profecia a respeito das 10 semanas. O texto nos diz que Enoque começou a falar dos livros. Mas quais são esses livros? Esses livros são os livros que ele próprio escreveu e estão dentro do próprio livro de Enoque, do primeiro livro de Enoque. O profeta nos fala sobre a planta da retidão, da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus que inspirou Enoque nos fala da profecia das 10 semanas. O profeta Enoque fala que ele foi o 7º a nascer na primeira semana. Isso nos mostra que Enoque foi o 7º a nascer depois de Adão, e por isso Adão também está nessa primeira semana, pois por intermédio de Adão, o pecado entrou no mundo. Todavia, Enoque, que é o 7º, recebeu a revelação das palavras de Deus. Depois da primeira semana, é falado sobre a segunda semana. Na segunda semana está Noé. Essa segunda semana ela é representada por Noé. Adão representa a primeira semana. Contudo, Noé representa a segunda semana, onde ocorre o dilúvio, que é o decreto de Deus sobre os pecadores. Após a segunda semana, é abordado o assunto da terceira semana. Na terceira semana, aparece Abraão, que é o homem da planta dos justos julgamentos, pois dele sai a planta da retidão. A planta da retidão é Cristo. Cristo não veio em carne na terceira semana. Mas quando o texto está falando que a planta da retidão virá, isso é uma profecia, pois Cristo é a descendência prometida a Abraão. Depois da terceira semana, veja que é falado sobre a quarta semana. Na quarta semana aparece Moisés e o tabernáculo, que é a habitação feita para os justos. Após a quarta semana vem a quinta semana. A quinta semana é representada por Salomão e pelo primeiro templo. A casa, que é o templo, foi erguido, mas não permaneceu para sempre, embora o texto nos diga que foi erguida para sempre. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor, mas o propósito do Senhor para com o templo permanece para sempre, que é o habitar no meio de seu povo. Após falar sobre a quinta semana, é abordado o assunto da sexta semana. Na sexta semana é falado sobre a sabedoria, que é Cristo, que foi esquecida, pois ele é a planta da retidão. Durante a conclusão da sexta semana, o segundo templo, que foi construído por Neemias e Esdras, é queimado no ano 70 pelo homem, que é General Tito. Porquanto no ano 70 os soldados romanos foram em Jerusalém e destruíram o segundo templo. Após a sexta semana é falado sobre o assunto da sétima semana. A sétima semana é a semana das testemunhas de Cristo, que somos nós, a Igreja do Deus Eterno. Mas a sétima semana representa os 10 dedos da estátua, o anticristo e o anticristo, que fazem parte da raça rebelde. Contudo, na conclusão da sétima semana, aparece nós, a Igreja, as 2 testemunhas que estarão em Jerusalém, onde o povo recebe conhecimento sétuplo, que é o conhecimento 7 vezes mais sobre toda a criação. Após a sétima semana, vem a oitava semana. A oitava semana representa o milênio. Depois da oitava semana, vem a nona semana, onde, após o milênio, Satanás será solto
para enganar as nações, onde o mundo do milênio será marcado para a destruição. Após a 9ª semana, o texto aborda o assunto sobre o que acontece no 7º dia da 10ª semana. O 7º dia da 10ª semana já é após o milênio, pois fala da eternidade futura, onde acontece o grande tribunal do grande trono branco, o julgamento que virá sobre os anjos caídos, o novo céu e a nova terra de Apocalipse capítulo 21 e 22, e o aniquilamento do pecado. Na primeira semana, podemos observar que Enoque diz que foi o 7º a nascer na primeira semana, quando o julgamento justo tardava. E por que o julgamento tardava? O julgamento tardava, pois na primeira semana, os 200 anjos sentinelas abandonaram a sua habitação no céu e vieram ter relações com as filhas dos homens, e assim, eles, os 200 anjos, se corromperam e, consequentemente, os filhos dos homens também se corromperam. Enoque viu isso e relatou isso em seu livro. Os gigantes começaram a devorar os homens, e por causa disso, o clamor dos homens chegou até ao céu. E por este motivo, Uriel, Gabriel, Rafael, Suriel e Miguel foram falar com o Senhor Deus dos Espíritos, porquanto o julgamento tardava. O Senhor dos Espíritos já estava sabendo de tudo isso, mas o julgamento justo tardou, porquanto demorou para vir o julgamento sobre a terra. O profeta prossegue, falando nos versos 5 e 6 sobre a corrupção na 2ª semana, que, no caso, foi a corrupção antes do dilúvio na terra. O profeta continua falando que naquela semana o fim do primeiro virá. O que quer dizer o fim do primeiro virá? Isso quer dizer que naquela semana, que é a 2ª semana, aconteceu o fim do primeiro mundo, conforme o apóstolo Pedro diz no 3º capítulo da sua 2ª carta. É o mundo antes do dilúvio. Enoque prossegue falando que a humanidade será salva. A humanidade foi salva por intermédio de Noé e seus filhos. Enoque, no verso 7, continua falando que quando o primeiro é completado, iniquidade crescerá. Mas o que significa isso que ele disse? Isso significa que quando o primeiro mundo, que é o mundo antes do dilúvio, é completado, ou seja, veio o dilúvio sobre aquele mundo, sobre aquele primeiro mundo, e por causa disso o primeiro mundo é completado, mas ainda na 2ª semana, após o dilúvio, o profeta diz que a iniquidade cresceria, porque os filhos de Noé geraram filhos. Cã tem filhos. Um dos filhos de Cã se chama Nimrod. Nimrod, por intermédio do espírito do anticristo, começa a desafiar o Senhor Deus, mostrando que iniquidade se levanta após o dilúvio. Mas quando o profeta Enoque diz, durante a 2ª semana, o Senhor executará o decreto sobre os pecadores, isso se refere ao dilúvio que aconteceu no primeiro mundo, que foi afogado pelas águas na 2ª semana ainda. Na 3ª semana é abordado também sobre Abraão, porquanto Abraão é o homem que vem após Adão, Enoque e Noé. Abraão é o homem que, durante a conclusão da 3ª semana, é selecionado por Deus. Deus fez promessas a Abraão. Deus prometeu que da descendência de Abraão as nações se tornarão benditas. Essa descendência que abençoa as nações é Cristo. E por isso o Senhor Deus diz que depois de Abraão, a planta da retidão virá, que é Cristo. Na 4ª semana é abordado o assunto de uma habitação feita para os santos. Mas o que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que essa habitação é o tabernáculo feito por Moisés. Porquanto, após Abraão, vem quem? Após Abraão, vem Moisés. Na 5ª semana é relatado algo que fala a respeito de Salomão, pois Salomão, durante a conclusão da 5ª semana, ergueu a casa, o templo de Deus. Embora o texto fale que essa casa foi edificada para sempre, o próprio contexto do capítulo nos revela que ela não durou por muito tempo, mas o propósito do Pai para com essa casa permanece para sempre, pois esse templo de Salomão aponta para o corpo de Cristo, que é o verdadeiro santuário de Deus. Na 6ª semana, fala que todos aqueles que nele existirem serão escurecidos e que eles estarão esquecidos da sabedoria que é Cristo. Mas nessa 6ª semana, um homem se levantará e virá esse homem. Esse homem é o general Tito.
porque ele, na conclusão da sexta semana, destrói o segundo templo no ano 70, pois foi queimado o templo. Veja que antes do ano 70 é falado sobre a sabedoria que foi esquecida, e por isso a sabedoria que é Cristo se fez carne antes do ano 70 e habitou entre os homens. Mas no ano 70, Jesus já estava no céu. E por isso, o segundo templo é destruído pelos soldados árabes e outros povos do Oriente Médio. Na sétima semana, é falado sobre uma raça rebelde, cujas obras são de perversidade. Todavia, quem é essa raça rebelde? Essa raça rebelde é a raça que edifica com mais força a Babilônia. E eles estão edificando a Babilônia por intermédio da tecnologia e da inteligência artificial. Veja que a sétima cabeça da besta e o anticristo também estão nessa raça rebelde, porquanto ele também é da raça rebelde. A inteligência artificial está dentro dos atos de perversidade da raça rebelde, pois isso tem como objetivo ser usado pelo mal e não para o bem. Ainda que nós, o povo de Deus, usemos isso para o bem, venhamos a usar a tecnologia para o bem, chegará o tempo em que nós teremos que parar de usar a tecnologia de inteligência artificial, pois seremos perseguidos pela imagem da besta, que também faz parte dos atos de perversidade da raça rebelde. No entanto, o profeta fala que no fim da sétima semana serão selecionados os justos, extraídos da planta eterna, que é Cristo, para receberem o esclarecimento cétuplo de toda a sua criação. O livro de Enoque não lhe dá o conhecimento cétuplo da criação, mas ele é um aviso para nós, porque sem o livro do Apocalipse, nenhum de nós poderíamos ter o conhecimento cétuplo, porque o livro do Apocalipse é a união da lei, salmos e profetas. Enoque vai lhe dizer para olhar para o livro de Apocalipse com atenção. O texto nos mostra que após muitos anos, após os apóstolos terem morrido, um povo no futuro tem que receber o esclarecimento cétuplo, o esclarecimento 7 vezes mais, sobre o ensino de toda a criação. E por que esse povo receberá e não os apóstolos? Somos melhores que os apóstolos? Tanto nós como as duas testemunhas não somos melhores que os apóstolos, pois nós bebemos da fonte do conhecimento deles. Mas os apóstolos não receberam o conhecimento cétuplo, pois não tinham o livro do Apocalipse no tempo dos apóstolos. Veja que o texto nos diz que o esclarecimento cétuplo será dado ao povo de Deus, e isso está ligado com o que o profeta Zacarias nos diz a respeito do azeite de ouro, que é vertido pelas duas oliveiras, pois justamente nessa sétima semana as duas testemunhas estarão com poder. Veja que isso nos mostra que nós recebemos conhecimento cétuplo. Nós estamos adquirindo esse conhecimento cétuplo. Esse esclarecimento é dado para os fiéis que são capazes de entender a palavra do santo, explicar e fazer isso virar obras no povo de Deus. E isso prepara o povo para receberem o poder do Senhor dos Exércitos, porque as duas testemunhas são judeus e gentios que creem em Cristo, que têm a mente renovada pelo Espírito de Deus. O próprio livro do Apocalipse, que infelizmente é rejeitado por várias pessoas, é o esclarecimento cétuplo de toda a criação. Na sétima semana, o povo de Deus é preparado com o esclarecimento cétuplo de Deus para serem refinados pelo fogo, para serem provados, dar o verdadeiro testemunho diante dos homens no período de 7 anos e preparar o mundo para a 8ª semana da retidão. Na 8ª semana acontece o milênio, e por isso se refere ao milênio e não à eternidade futura, pois na 7ª semana aparece a raça rebelde e o povo de Deus que recebe o esclarecimento cétuplo de sua criação. A 8ª semana é chamada de 8ª da retidão, e nenhuma semana é chamada de semana da retidão. O profeta Enoque diz que na 8ª semana, o povo de Deus, que é a igreja do Deus eterno, executará o julgamento sobre os opressores, e isso acontecerá no tribunal de Cristo. Mas durante a conclusão da 8ª semana, os justos obterão habitações. O profeta prossegue dizendo que a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Essa casa do grande rei é o templo de Ezequiel dos capítulos 40 ao 48,
onde estará no milênio. Pois a Nova Jerusalém não descerá no início do milênio, mas a Nova Jerusalém só descerá do céu após o milênio. O texto fala que o templo de Ezequiel será estabelecido para sempre, mas ele será removido, pois isso que foi dito é semelhante com o que foi dito sobre o templo de Salomão. O templo de Salomão foi removido, mas Deus diz que habitará no meio do seu povo para sempre. Esse foi o propósito do Pai, e por isso o propósito do Pai, do que diz respeito ao tabernáculo, permanece para sempre. A nona semana se refere ao que acontece na transição do final do milênio para o estabelecimento do grande trono branco. A nona semana se refere ao que acontece após o milênio. O profeta nos diz que toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra. Veja aqui nos capítulos 91 e 92, o profeta inspirado pelo Espírito do Senhor prepara o povo para receber as revelações a respeito da profecia das 10 semanas. Lá diz que, após o milênio, iniquidade será abraçada uma segunda vez. Essa iniquidade que será abraçada uma segunda vez, ela será abraçada após o milênio, pois Satanás será solto e enganará Gog e Magog, ou seja, os filhos de Noé. Mas após isso, o profeta diz que o Senhor executará o julgamento sobre toda a terra, pois a punição do Senhor se revelará desde o céu. Fogo descerá do céu para consumir Gog e Magog. E por causa disso, após a iniquidade ser abraçada uma segunda vez, toda a obra de maldade desaparecerá de toda a terra, pois o Senhor fará com que a iniquidade desapareça debaixo do céu. O profeta continua dizendo que o mundo está marcado para a destruição. O profeta continua dizendo que o mundo estará marcado para a destruição, pois o mundo do milênio passará para que, no 7º dia da 10ª semana, venha um novo céu e nova terra. Embora após o milênio Satanás engane muitas pessoas das nações que restarem do milênio, ele não conseguirá enganar todos aqueles das nações restantes. Após o milênio, virá o 7º dia da 10ª semana, que se refere à eternidade futura. Esse tempo é o tempo do 7º dia da 10ª semana. O profeta Enoque falou 7º dia da 10ª semana, pois isso lembra o dia da purificação dos pecados, que no livro da lei acontecia no dia 10, mês 7. Porque o que o Espírito do Senhor, por intermédio de Enoque, está querendo nos dizer é que, após o milênio, no grande tribunal do trono branco, nunca mais acontecerá pecado. Repare que o texto nos diz que o antigo céu se apartará, e isso acontece em Apocalipse 20, onde após o milênio, o antigo céu, que é o céu do milênio, foge daquele que se assenta no grande trono branco, para que venha um novo céu e a nova terra na eternidade futura. Se nós pegarmos Enoque e Apocalipse, juntando os dois livros, podemos ter a revelação de que, após o tribunal do grande trono branco, no qual acontecerá o julgamento dos 200 sentinelas, virá o novo céu e a nova terra na eternidade futura. O profeta Enoque, no verso 22, prossegue dizendo que haverá muitas semanas, nas quais haverá muita bondade e retidão, e por isso podemos entender que isso se refere às semanas eternas. Que essas muitas semanas se referem às semanas eternas, pois após a 9ª semana vem a 10ª semana, que se refere à eternidade futura. Na eternidade futura, o pecado nem será nomeado lá. O profeta Enoque, nos versos 19 e 20, fala sobre o que acontecerá na eternidade futura, pois quem estiver lá ouvirá com emoção a voz do Santo Deus Todo-Poderoso. Não pensaremos os nossos próprios pensamentos. Enoque prossegue nos versos 20 e 21, dizendo perguntas, e essas perguntas nos faz lembrar a respeito do louvor do apóstolo Paulo em Romanos de capítulo 11, dos versos 32 ao 36, pois o apóstolo mostra o quão poderoso e bom é o entendimento sobre o mistério de Deus. Os versos 21 nos mostra que o povo de Deus que estará na eternidade futura não poderão chamar à existência as coisas que não existem, pois somente Deus tem o poder para criar todas as coisas. E embora a igreja na eternidade futura estará sendo deuses, pois serão semelhantes ao Senhor Jesus em glória, a igreja não é o Todo-Poderoso. Nós podemos meditar a respeito da criação de Deus, mas somente Deus pode criar as coisas. Em Enoque de capítulo 93, no versículo 1, nos diz o seguinte: e agora me deixa exortar-te, meu filho, a amar a retidão e a andar nela,
pois os caminhos da retidão são dignos de aceitação, mas os caminhos da iniquidade repetidamente falharão e serão diminuídos. No capítulo 93 de Enoque, do verso 1, o Senhor, por boca de Enoque, fala que os caminhos da retidão são dignos de aceitação. E isso lembra o que o apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, fala a respeito da palavra que é fiel e digna de aceitação. E essa palavra está ligada com o azeite de ouro, que alimenta o candeeiro que somos nós, a igreja de Cristo. A palavra que é digna de aceitação é as palavras do Senhor Jesus Cristo. E por isso os ministérios da igreja são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São os que recebem do Senhor o esclarecimento cétuplo, o esclarecimento 7 vezes mais de toda a criação para depositar nas igrejas. Ao Deus único, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Nesta profecia das 10 semanas, nós aprendemos que o Senhor fez um resumo de todo o livro de Enoque. O Senhor pegou desde Adão até a eternidade futura. E que nesta revelação está contida as palavras de Deus. Tudo aquilo que Deus quis nos revelar, Ele revelou em resumo nessa profecia das 10 semanas. Isso é algo tremendo, pois nós, o povo de Deus, nós estamos agora na 7ª semana. E esse esclarecimento cétuplo de toda a criação é o livro do Apocalipse que nós temos. E isso prepara as 2 testemunhas para profetizarem. E nós, o povo santo, é as testemunhas do Senhor. E por isso, na última semana, as 2 testemunhas, que é o povo de Deus, estarão em Jerusalém. E lá eles depositarão no povo santo o azeite de ouro, que é a palavra de Deus, que alimenta todo o povo de Deus. E por isso que Jesus Cristo em Apocalipse, no capítulo 12, fala a respeito de 2 candeeiros em pé diante do Senhor dos Espíritos. E que esses 2 candeeiros são as 2 testemunhas que falam aquilo que o Senhor manda para elas falarem. Esse conhecimento cétuplo, meus irmãos, é o livro do Apocalipse. Esse esclarecimento cétuplo sobre toda a criação, a gente tem que buscar entender mais e mais, pois é o que foi profetizado por Enoque. Porque, embora haja aquela raça rebelde, essa raça rebelde que comete muitos atos de perversidade, que traz a tecnologia para cometer perversidades no mundo, usando a inteligência artificial para destruir as pessoas e principalmente para perseguir o povo santo, embora haja essa raça rebelde que edifica a Babilônia, nós, o povo santo, os justos extraídos da planta eterna da retidão, somos chamados, selecionados para recebermos o esclarecimento cétuplo de toda a criação. E é por esse motivo, meus irmãos, que temos que buscar ter o pleno conhecimento cétuplo da criação. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, diz para os Efésios que ele estava orando para eles receberem um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. E peça para Deus, meus irmãos, para que vocês tenham o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento cétuplo de Deus, pois isso é importante para que vocês cresçam e amadureçam em largura, comprimento e estatura em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.